Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de número 26. Nesta videoaula nós vamos falar sobre domínios de integridade e corpos. Domínios de integridade e corpos são anéis que têm algumas propriedades a mais. Tanto domínios de integridade quanto corpos não só são anéis, como são anéis comutativos aqui pra gente, com unidade. E tem algo a mais. Domínio de integridade tem uma propriedade, corpo tem outra. Às vezes essas propriedades se equivalem, estamos falando do mesmo objeto, mas às vezes não. Há uma sutileza na definição de cada um. E isso aqui, inclusive, vai nos ajudar a refletir sobre coisas que possivelmente causam alguma confusãozinha aqui e ali no ensino básico. Que é assim, pode cortar o negócio aqui, não pode, enfim, vamos falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, começando do conceito de domínio de integridade. Na verdade, eu acho que eu falo mais o termo domínio de integridade para esse objeto, mas há dois termos que são usados praticamente como sinônimos, que é domínio, então você, ao invés de falar domínio de integridade, vai falar só domínio, ou mesmo anel de integridade. Também tem esse termo bastante útil, bastante utilizado aí na língua portuguesa para esse objeto. Mas vamos lá, o que importa é o seguinte: você tem um anel A com uma soma e um produto que seja comutativo com unidade. Então, já começamos por aí. Lembra que anel é um conjunto com duas operações bem definidas e que tem mais 6 propriedades. Quando você coloca a comutatividade e pede que tenha unidade, o número 1 na multiplicação, você tem aí 8 propriedades de definição. Aí o que nós vamos fazer é acrescentar uma nona na definição de domínio, que é a seguinte: a gente fala que o anel comutativo com unidade ele é um domínio de integridade, um anel de integridade, se ele é regular para multiplicação. Se você voltar lá nas primeiras aulas, quando nós falamos de operações, talvez você se lembre o que é isso, mas vamos lembrar o que é. A gente fala que é regular para multiplicação se você pode cortar toda vez que você tiver um elemento não nulo multiplicando dois termos, um em cada lado da expressão. Então, dados A, B e C dentro do anel, quando você tem um produto de AB igual a AC, você pode simplesmente vir aqui e cortar o A. Só que tem uma exigência importante aqui, desde que o A não seja zero, tá? Se o A for zero, bom, aí cortar pode ser um problema bem chato, né? Eu já dei esse exemplo antes, mas 0 vezes 2 é a mesma coisa que 0 vezes 3. Ambos dão 0. Só que se eu cortar, dá 2 igual a 3. Isso não é verdade, né? Então, esse tipo de situação nós não podemos fazer. Agora, a gente fala que o anel ele é um domínio se eu posso cortar quando o A não for nulo, tá? Se existe essa definição, inclusive, já nos dá a entender que nem sempre é assim. E, aliás, nós já falamos sobre isso. Há situações, por exemplo, no anel de matrizes, em que você faz produto de elementos com essa propriedade, o B não é igual ao C, né? Então, quando isso acontece, quando essa propriedade acontece da regularidade, você fala que isso é um domínio. Muito bem. Uma observação importante aqui é que se você tiver num anel grandão, que você já sabe que é um domínio, todo subanel dele também vai ser. Por quê? Porque se vale cortar no grandão, quem dirá no pequeno, né? Então, reflete um pouquinho sobre isso, mas todo subanel que você tiver... E aí, tem um detalhe aqui nessa escrita, que é o seguinte: esse subanel também tem que ter unidade, tá? Então, o subanel tem que ter unidade, a mesma unidade do A, inclusive, tá? Então, quando isso acontece, obrigatoriamente o B é um domínio. Isso serve para a gente entender alguns exemplos já, tá? Bom, vamos lá. Falando em exemplos, primeiro exemplo aqui, a gente pode pensar no anel dos complexos. O anel dos números complexos ele é um domínio por quê? Porque toda vez que você tiver um produto A vezes B igual a A vezes C, você pode, com A não nulo, isso é importante, né? AB igual a AC com A não nulo, você pode multiplicar dos dois lados pelo inverso do A. Aliás, essa é uma técnica muito interessante, né? Multiplicar pelo inverso. Quer dizer, você sabe quem é o inverso do número complexo, né? Então, se você tem um número complexo Z igual a A mais BI, quem é o inverso dele? Bom, o inverso dele é simplesmente o 1 dividido por A
mais BI. Claro, como A mais BI é não nulo, então isso aqui está bem definido. Lembrando que, claro, essa divisão aqui, você, para escrever ela na forma tradicional complexa, teria que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado e mas você já sabe que esses elementos funcionam. Então, se você multiplicar dos dois lados pelo A menos 1, você percebe que A menos 1, quando você multiplica esses dois números, dá 1, né? Então, isso aqui tudo dá 1, isso aqui tudo dá 1, então uma vez B e uma vez C dão a mesma coisa nos complexos, por isso isso de fato é um domínio. Provei que eu posso cortar. Como os complexos são um domínio por causa dessa simplíssima demonstração, consequentemente todo subanel também é. Então os reais, os racionais, os inteiros, por exemplo, todos são domínios de integridade. Todos são domínios de integridade. Porém, olha só, não se engane, a gente já falou que o conjunto dos múltiplos de Z é um subanel do Z, mas não é um domínio. E por que não é um domínio? Porque não possui unidade. O número 1 não está nos múltiplos de Z para todo M maior do que 1. Então, 1 não está aqui, então não faz sentido falar disso. Tem que ter unidade, tá? Tem que ter unidade. E aí, a gente não vai falar em ser o domínio, mesmo que tenha a propriedade do poder cortar. Para a gente, domínio tem que ser um anel comutativo com unidade para começo de conversa, tá bom? Segundo exemplo aqui, vamos pensar agora no anel das matrizes. Nós já falamos sobre isso, ou já demos a entender isso, talvez em videoaulas anteriores, mas aqui é só para a gente reforçar que nem tudo na vida são flores, né? Pessoal, o anel de matrizes quadradas n por n com coeficientes reais, por exemplo, não é um domínio de integridade. Por quê? Aqui está um exemplo de um elemento A, que é uma... Vamos pensar na 2 por 2, né? Das matrizes 2 por 2, só para exemplificar. Se a gente pegar essa matriz A aqui, 1, 0, 0, 0, essa matriz B, 1, 0, 0, 1, e essa matriz C, 1, 0, 1, 1, né? Quando você faz o produto de A com B, eu convido você a fazer a conta e verificar que você chega exatamente em 1000, até porque a B é a identidade, né? E quando você faz A vezes C, você também chega nesta mesma matriz. Porém, se você cortar, você vai dizer para mim que B é igual a C, e não é verdade. Dá para ver claramente que B e C são matrizes distintas, tá bom? Então, tem anéis que a gente usa por aí que não são domínios, embora alguns, os mais famosos, os mais clássicos do dia a dia sejam. Por isso aquela história, pode cortar dos dois lados? Produto? Pode. Estando nos complexos, os elementos que você está cortando não sendo zero? Pode. Tá aqui o que a gente... tá garantido isso aqui pelo que a gente viu agora, tá bom? Muito bem. Há livros, autores que vão definir domínio de integridade um pouco diferente, mas que dá na mesma. É o que está escrito aqui na proposição 1. Alguém pode falar assim, olha, um domínio de integridade é o anel comutativo com unidade em que toda vez que você tiver o produto de dois elementos dando zero, é porque obrigatoriamente um deles é zero. Ou um é zero ou o outro é zero. Então, se você por acaso estiver lendo um livro e o autor escolher essa definição, você vai achar estranho, falar assim, mas é a mesma coisa? E aí sim, essa proposição garante pra gente que sim. Um anel comutativo com unidade, ele é um domínio de integridade se e somente se toda vez que você tiver um produto de dois elementos quaisquer do anel A e B dando zero, um deles é zero. Por que isso? Vamos demonstrar. A primeira, a ida, né? Vamos assumir que o A seja um domínio de integridade e mostrar que vale essa propriedade do produto dando zero, implica que um dos dois dá zero. Se você te supor que A vezes B é zero para algum par de elementos A e B em A, caso A seja zero, acabou, né? É isso que eu quero mostrar, que o A é zero no A. Tá bom. E se ele não for? Se ele não for, então vamos lá. Então quer dizer que A vezes B dá zero, estou assumindo isso por hipótese, mas isso também é igual a vezes zero, não é? Qualquer coisa vezes zero, a gente já provou em alguma videoaula para trás que qualquer coisa vezes o elemento neutro aditivo dá o próprio elemento neutro. Então, olha só o que está escrito aqui, AB é igual a vezes zero. Se você cancelar o A dos dois lados, fica B igual a zero. Pronto. Então, a gente acabou de provar que se você assumir que o AB é zero,
ou o A é 0, ou se ele não for, o B obrigatoriamente deve ser. Fácil, né? Agora a volta. Para a gente provar a volta, a gente então vai assumir que toda vez que a gente tiver um produto de elementos dando 0, um dos dois dão 0. E aí a gente quer provar que é um domínio de integridade com a definição que nós fizemos nessa aula. Então vamos assumir que nós temos três elementos A, B e C, tais que A vezes B é igual a vezes C. Bom, eu vou subtrair dos dois lados A vezes C. Ou seja, eu vou somar dos dois lados dessa igualdade o oposto do AC. Então, ao fazer isso, ao somar o oposto do AC dos dois lados, vamos lá, só para você enxergar, né? Ao somar o oposto do AC dos dois lados, do lado direito dá o elemento neutro. Do lado esquerdo fica AB menos AC, tá aqui. Por outro lado, AB menos AC, pela propriedade distributiva, ou melhor, colocando em evidência, nesse caso, o A para fora, sobra B menos C dentro do parênteses. Então vejam só o que está escrito aqui. A vezes B menos C dá 0. Só que a gente tem a hipótese de que o A é não nulo aqui. Estou assumindo que isso é um domínio. Aliás, estou assumindo que o A, B e o C são elementos tais que o A é diferente de 0. E aí, nesse caso, um produto dando 0 implica que um dos dois dá 0. Se o A não é, então B menos C dá 0. Mas se B menos C é 0, então quer dizer que o B é igual a C. Opa! Então a gente assumiu que a B era igual a C, e aí acabamos de provar que a gente pode cortar o A, que vale a igualdade. Ou seja, o nosso anel computativo com unidade é um domínio. Maravilha? Quero chamar a atenção para você de um outro exemplo clássico. Eu já chamei a atenção em videoaulas anteriores de que um dos anéis mais importantes para a gente entender bastantes propriedades aqui são os anéis Zn, dos restos da divisão por n. Então, por exemplo, aqui o Z4, quais são os restos possíveis na divisão por 4? 0, 1, 2 e 3. A gente coloca essa barrinha aqui para lembrar que não é bem o 0, 1, 2 e 3 dos inteiros, né? Ele é uma classe. Toda vez que você tiver um número inteiro que o resto da divisão dá 2, ele basicamente é esse mesmo elemento e assim por diante, né? Esse anel, por exemplo, aqui, o Z4, tem Zns que vão ser domínio, mas o Z4 não. O Z4 não. Por quê? Olha, a propriedade que a gente acabou de ver nos dá uma maneira de enxergar isso de maneira rápida. Você consegue encontrar dois elementos dentro do Z4 cujo produto dá 0? Porque se não for um domínio, essa propriedade, você vai ter que encontrar dois elementos não nulos cujo produto dá 0. E aí, olha só que interessante. 2 vezes 2 dá 4, só que 4 não mora aqui. Qual que é o resto da divisão de 4 por 4? É 0. Então, na verdade, 2 vezes 2 dá 0 nesse anel. Mais 2 não é 0. Então, se isso aqui fosse um domínio, a proposição que a gente acabou de ver nos garantiria que ou o primeiro carinha é 0 ou o outro é 0. E não, né? Na verdade, estou dizendo a mesma coisa, nenhum dos dois é 0. Tá? Então, quer dizer que o Z4 não é um domínio de integridade. Essa proposição nos dá uma maneira rápida de verificar isso, não é? Falando em Zn, você sabia que a gente tem um critério para saber quando é que o anel das classes módulo M é ou não um domínio só olhando para o número? Tá aqui, a proposição 2. O ZM, aqui eu tô chamando de ZM, né? Mas ZN, dá lá mesmo, só escolhe a letra. O ZM, ele é um domínio de integridade se e somente se o M for primo. A gente acabou de ver o exemplo do Z4. O Z4 não era domínio. Também o 4 não é um primo, né? Mas se você tiver com Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, Z17, assim por diante, todos são domínios. Ah, professor, e se eu tiver com o Z8? Não é, porque o 8 não é primo, é 6 somente C esse resultado. Por que isso vale? Vamos mostrar aí de volta. Então, a primeira parte, vamos assumir que o ZM é um domínio de integridade. Vamos supor, por contradição, que o M não seja primo. Claro, vamos assumir aqui que o M é um inteiro positivo maior do que 1, tá? Porque senão não tem graça, Z2 para cima, né? E vamos assumir que ele não seja um primo, vamos provar para absurdo. Ora, se um número é maior do que 1 e não é primo, o teorema fundamental da aritmética nos diz que ele é composto, que ele tem no mínimo
dois primos na sua fatoração. Então, quer dizer, o m, ele é um número primo p vezes um certo inteiro k, inteiro, tá? O k não precisa ser primo aqui, eu tô numa situação qualquer. Então, é um primo vezes um k, só que esse k é maior do que 1. Esse k tem mais primos multiplicando dentro dele, pelo menos mais um primo aqui dentro tem, né? O p', então, ele é maior do que 1 e ele é menor do que m, porque o m não é primo, eu estou assumindo isso. E outra coisa, o k também é maior do que 1 e menor do que m. Por quê? Porque se o k fosse 1, eu teria m igual a p. Não, o m não é primo. Se o k fosse m, eu teria m igual a p vezes m. Não tem como um número ser p vezes ele, nos inteiros, né? Então, o p e o k são números estritamente entre 1 e m, tá? Agora, vamos fazer a classe deles no módulo m. Quer dizer, vamos pegar o resto da divisão de p por m e o resto da divisão de k por m. Claro, como eles estão entre 1 e m, o resto da divisão de p por m é o próprio p. E o k também, né? Tá bom? Então, é claro que assim, dá para deixar claro que o p não é zero e dá para deixar claro que o k não é zero. Por quê? De novo, porque para ser zero tem que ser múltiplo de m. Para ser zero, a divisão por m tem que dar exatamente, tem que dar exata, ou seja, para ser zero, o p deveria ser m, 2m, 3m, o km, 2m, 3m, ou propriamente o zero. E aqui, vejam, o p é um número entre 1 e m, não tem nenhum múltiplo de m aqui dentro. O k é um número entre 1 e m, não tem nenhum múltiplo de m aqui dentro. Então, esses carinhas não são zero no zm. Mas, quando eu faço o produto, p vezes k é m, né? E m é um múltiplo de m! Então é zero. Opa, aqui tá escrito errado. Então, isso aqui é em Zm, tá? Então, o P vezes K é zero em Zm, mas nem o P nem o K é zero. Lembra da proposição 1 que nós acabamos de demonstrar? Se um produto der zero, num domínio, obrigatoriamente um dos dois, ou o P ou o K deveria dar zero, e nenhum deles é aqui. Ou seja, absurdo. Se isso aqui é um absurdo, né? Porque a gente já está assumindo que o Zm é domínio, essa é a nossa hipótese. No domínio, produto dando zero, um dos dois deveria dar zero. Não aconteceu. Absurdo. No domínio não pode. Ah, da onde veio o absurdo? Bom, o que eu assumi aqui que então deu errado? A gente supôs que o m era primo. Então, se a gente assumiu que o m era primo e chegou no absurdo, então quer dizer que o m não é primo, mas então Desculpa, a gente assumiu que o m não era primo, então quer dizer que não é verdade isso. Ou seja, o m é primo sim. Tá bom? Muito bem, agora vamos para a volta. Vamos para a volta. Agora, qual que é a volta? A gente vai assumir que o m é primo e provar que o Zm é um domínio. Para provar que é um domínio, eu posso ir pela definição, AB igual a C, mostrar que a gente pode cortar e dar B igual a C para A não nulo, ou eu posso ir pela proposição 1, supor que A vezes B dá zero e provar que o A é zero ou B é zero. É por esse segundo caminho que a gente vai, pela proposição 1. Então vamos assumir que a gente tem dois números, A e B, em Zm, ou melhor, duas classes, né? A e B, cujo produto dá zero. Ora, se o produto dá zero em Zm, quer dizer que AB ele é divisível por M. Quer dizer que AB, quando você divide por M, deixa resto zero. A divisão dá exata. Ou seja, se a divisão de AB por M dá exata, é porque o M dividiu o AB. O M divide o AB. Certo? Agora, vamos lembrar lá da teoria dos números. A gente está assumindo que o M é primo. Como o M é primo, então ao dividir um produto, obrigatoriamente o M divide o A ou o M divide o B pelo lema de Euclides. Se você não lembra, dá uma pausa aí no vídeo e vai dar uma pesquisada sobre isso para lembrar. Um primo dividindo um produto, obrigatoriamente esse primo tem que dividir um dos dois fatores. Isso é propriedade lá da teoria dos números elementar. Ou seja, vamos lá, uma das coisas acontece. Vamos supor que o M divida A, porque o M divide A ou o M divide B. Eu vou assumir que o M divide A. Depois eu deveria assumir que o M divide B e eu vou chegar no mesmo lugar. Então, vou deixar você fazer como exercício para você tentar. É análogo. Não preciso fazer as duas coisas porque o raciocínio é o mesmo, né? Já te adianto sobre isso. Então, o M divide o A quer dizer que o A ele é um M vezes algum número inteiro, que eu vou chamar de K, tá?
Então vamos lá. Vamos agora pegar o resto da divisão desses elementos por m. Então pega o a e divide por m, dá resto a. Por quê? Ora, porque a gente já sabe, né, na verdade, que o a ele está em Zm. E aí aqui do outro lado é mk. Tá bom? Agora, de novo, como o m divide a, quer dizer que o a é um múltiplo de m, quer dizer que quando você divide o a por m dá resto zero. Então isso aqui está dando zero. Certo? Então, quer dizer que o a, que é mk, dá zero. Pronto. Né? Então, vejam, a gente acabou de provar, né, que o a, ao ser múltiplo de m, deu resto zero. Tá? Da mesma forma, ao assumir que o m divide b, você chega que o b é zero. Então, em qualquer um dos casos, olha só como é que a gente começou, olha como é que a gente acabou. A gente assumiu que o AB era zero e a gente chegou à conclusão de que ou A é zero ou B é zero, um dos dois. Pronto, isso prova que o Zm é o domínio usando a proposição 1. Tá certo? Então, essa é a teoria básica de domínio de integridade. Eu acho que é muito importante, inclusive para um professor de matemática, saber esses conceitos, porque traz uma clareza muito grande sobre questões cotidianas de sala de aula, tá? E, aliás, isso nos leva ao próximo conceito também, que é o conceito de corpo. A gente vai ver que tem muita similaridade com o domínio, mas tem algo a mais, algo diferente. Vamos lá. De novo, a gente vai considerar apenas anéis comutativos com unidade. E aí, se A com uma soma e um produto for um anel comutativo com unidade, a gente vai falar que isso é um corpo. Se todo elemento não nulo, ou seja, todo elemento que não for elemento neutro dá para adição, for invertível para multiplicação. O que significa isso? Significa que existe um elemento B, que aqui eu posso chamar de A', ou mesmo de A-1, é bem comum chamar de A-1, tal que, quando você multiplica esse elemento por esse outro, dá o elemento neutro multiplicativo, ou seja, invertível multiplicativamente. A gente já sabe que existe sempre o oposto aditivo. A gente já sabe que todo A sempre tem um menos A que quando você soma dá zero no anel. O que eu estou dizendo para você é que num corpo também vale a mesma coisa para o produto. Dado qualquer elemento, existe um outro que a gente costuma chamar com mais frequência de A-1, que quando você faz o produto dá o elemento neutro multiplicativo. Só que na primeira a gente não faz nenhuma restrição com relação ao A. Na segunda, sim. Na segunda, a gente pede que o A não seja zero, não seja o elemento neutro. Porque o elemento neutro zero não tem ninguém que vezes zero dá 1. Não tem. Zero vezes quem dá 1? Não, zero vezes alguém sempre dá zero. A gente já provou isso, é propriedade. Então, isso aqui é o famoso não dividirás por zero, né? Nos números que a gente já está habituado. Então, toda vez que você tiver um anel em que todo elemento é invertível para o produto, você fala que esse anel é um corpo. Aliás, então, essa estrutura de todas que nós estamos considerando dentro dos anéis, vamos dizer que ela é a mais forte aqui, a que tem mais propriedades. Ela tem, assim como o domínio, mas a gente vai ver já que ela é até um pouco mais forte. Muito bem. Exemplos. Mais forte no sentido, claro, de ser mais restrita. Pessoal, os complexos, os reais e os racionais, todos são corpos. Por exemplo, nos racionais, por que os racionais são corpo? Vamos pegar um elemento qualquer nos racionais. Então, quer dizer que ele é um A sobre B, com A e o B inteiros, certo? Muito bem. Só que, como... claro que o B não é zero, porque senão eu poderia estar escrevendo isso. Mas como esse elemento eu vou pedir que ele não seja nulo, então A também não é zero. Então existe um inverso. Quem que é o inverso? É o B sobre A. Nos racionais, notem, como A é não zero, eu posso escrever isso, tal que quando eu faço A sobre B vezes B sobre A, isso dá o elemento neutro multiplicativo, que é o 1 nos racionais. Então, sim, todo mundo não nulo é invertível nos racionais. Da mesma forma, isso acontece nos reais, dado qualquer número real, 1 sobre ele, não nulo, claro,
qualquer A não nulo, 1 sobre ele é o inverso, nos complexos é a mesma coisa, então racionais, reais e complexos são corpos. E aí eu convido você a lembrar que agora há pouco, quando nós falamos de domínio, eu falei para vocês que racionais, reais, complexos, todos eram domínios. Mas eu falei uma coisa também, que os inteiros eram domínio. Nos inteiros, dá para cancelar termos não nulos repetidos em dois lados do produto de uma equação, né? Agora, os inteiros não são um corpo. Eles são domínio, mas não são um corpo. Por quê? Ora, porque não existe nenhuma linha tal que 2A', aqui faltou a linha, 2A' é igual a 1 nos inteiros. Quer dizer, se eu pegar o número 2, 2 é um número inteiro, eu multiplico quem por 2 para dar o elemento 1, que é o neutro multiplicativo dos inteiros? Não tem. Não tem quem. Você vai falar, professor, é o meio, 1 sobre 2. Isso. Mas 1 sobre 2, que seria a resposta aqui, não pertence aos inteiros. Então quer dizer que este produto não pode ser feito, não há duas vezes alguém que pode ser feito que dê 1 nos inteiros. Por isso, o 2 não é invertível. E assim, então, quer dizer que os inteiros não são um corpo, porque num corpo todo elemento não nulo deveria ser invertível. Tá certo? Então, quer dizer, existem domínios que não são corpos. Tá aqui um exemplo. Será que o contrário também é verdadeiro? Quer dizer, será que existem corpos que não são domínios? Não. Primeira coisa que eu te conto sobre corpos é que todo corpo é um domínio de integridade. Aqui, pessoal, eu estou usando a letra K. É bem comum a gente usar para corpos. A teoria de corpos ela é bastante robusta. É uma teoria à parte em matemática bastante robusta, importante, significativa. E é bem comum a gente usar letras como K, L, F, M para isso, tá? Então, às vezes eu vou usar essas letras, não A, por exemplo, de anel, né? Mas eu vou transformar o uso das letras para um K, exatamente porque isso às vezes é fruto de uma teoria à parte, tá? Mas vamos lá. Se você tiver um anel com adição, com um produto bonitinho, mas que seja um corpo, ou seja, tem a propriedade que todo elemento não nulo é invertível, esse anel também é um domínio de integridade. Por quê? É só ida, tá? É C então. Não tem volta. E aliás, a gente já sabe que não tem volta. Por quê? Porque se fosse o Z é domínio, mas não é corpo. Né? Então vamos lá. Por que isso é verdade? Vamos provar rapidinho. Suponhamos que o K seja um corpo. Então, vamos mostrar que é um domínio por definição. Para mostrar que é um domínio por definição, então eu vou pegar 3 elementos A, B e C, vou supor que A vezes B é igual a A vezes C e que o A é não nulo. Como o K é corpo, então quer dizer que todo elemento não nulo tem inverso, então o A tem um inverso A menos 1. Então eu vou multiplicar por A menos 1 dos dois lados. Fica A menos 1 vezes AB igual a A menos 1 vezes AC. E aí você claramente já percebeu que A menos 1 vezes A, isso dá o elemento neutro multiplicativo. Isso aqui dá o elemento neutro multiplicativo. 1 vezes B é igual a 1 vezes C, então B é igual a C. Ou seja, eu comecei supondo... Desculpem, que o A vezes B é igual a A vezes C e provei, então, que o B é igual a C. Quer dizer, provei que pode cortar o A. Isso nos leva à conclusão de que o K, de fato, é um domínio de integridade. Tá certo? Pessoal, observem. Isso que eu fiz aqui é a mesma demonstração que eu fiz para mostrar que os complexos eram um domínio de integridade lá no começo dessa videoaula. Então, aquilo que eu tinha feito lá já era um prenúncio disso aqui, tá? Eu convido você a pensar um pouquinho rapidinho sobre uma consequência dessa proposição, que é basicamente a contrarrecíproca. Você sabe que se você tem um P implica Q, na lógica isso é a mesma coisa que negar o Q implicar a negação do P. Então, se eu tiver o seguinte, um K que não seja um domínio, ele não pode ser um corpo. Tá? É o que está escrito aqui do lado direito. Todo anel que não for um domínio não pode ser corpo. Já está provado isso, porque é basicamente uma releitura lógica desta proposição. Tá bom? Então vamos lá. Exemplo, né, dessa afirmação que eu acabei de falar para você. As matrizes n por n nos reais. Isso não é um domínio de integridade. A gente viu isso agora há pouco, por exemplo, no 2 por 2. E, portanto, o anel de matrizes não é um corpo.
Então já descarta os anéis de matrizes na teoria de corpos aqui, porque não serve, não é? Muito bem, agora já chamando a atenção mais uma vez, a recíproca não vale. Então, se você tem um domínio, você obrigatoriamente esse domínio é um corpo? Não, o Z é um domínio, mas não é corpo, já falamos sobre isso. Agora, última proposição dessa aula é a proposição 4, que nos diz que a volta vale numa situação específica, que é quando o domínio é um conjunto finito. Aliás, o conjunto subjacente ao anel do domínio é finito. Então, sim, olha só, vamos resumir a história aqui. A gente provou na proposição 3 que que corpo é sempre domínio. Então, todo corpo é um domínio de integridade. E eu acabei de falar para vocês que a volta não vale. E o contra-exemplo são os inteiros. Porém, se o domínio for finito, aí sim a volta vale. Isso é um corpo. É o que está dito na proposição 4. Por quê? Vamos supor que o A seja um domínio de integridade finito. Essa tática aqui de demonstração é bem interessante, bem curiosa, não é tão automática. Como o A é um domínio, vamos supor que o A não tenha alguém no A que não seja zero. E aí eu posso fazer isso com naturalidade, porque o meu anel é obrigatoriamente comutativo com unidade, então ele deve ter alguém ali além do zero, que é o 1 geralmente poderia até ter o zero igual a 1, mas aí só teria o caso típico de um anel, a gente descarta esse caso. Então a gente já pode assumir que dentro do anel existe um elemento não nulo. Vamos chamar ele de A. Como ele é não nulo, a gente vai ter que mostrar que ele é invertível, porque é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar que o A é corpo. Então todo elemento não nulo vai ter que ser invertível. Vamos trabalhar para ir atrás de descobrir que o A é invertível, tá bom? Se por acaso esse A for o elemento neutro multiplicativo, então eu já convido você a verificar que ele é o seu próprio inverso. Por quê? Existe alguém que quando você multiplica por 1 dá 1? Sim, próprio 1. Tá? Então, acabou. Agora, vamos assumir que o A não seja 1. Se o A não for 1, então vou fazer o seguinte. Eu vou considerar as potências do A. A quadrado, A ao cubo, A quarto, quer dizer, lembrando, A quadrado é A vezes A ao cubo é A vezes A, 3 vezes, assim por diante, tá? Como nós estamos falando de produtos de elementos de A, claro que todo mundo está dentro do A, tá? Todo mundo está dentro do A. O A quadrado, o A cubo, está tudo dentro do A, tá? Mas o A é finito. Aqui é que entra a finitude. Como o A é finito, essa sequência que eu acabei de criar de potências, ela não pode ir até o infinito. Não pode até o infinito e além. Né? Ela tem que parar em algum lugar. Por quê? Porque, quer dizer, não é que ela tem que parar, ela vai ter que ter, em algum momento, vai ter que começar a repetir elementos. Porque senão eu estaria criando uma sequência infinita de números diferentes. E aí o A seria infinito? Não é. Então, obrigatoriamente, tem algum momento que vai aparecer uma potência que vai repetir uma anterior. Entende? Então, estou dizendo o seguinte, vai existir um J em algum momento, um A elevado a 1J, tal que A elevado a J vai ser igual a um A elevado a I para trás. Então, sei lá, vai aparecer um A elevado a 53 que vai ser igual a um A elevado a 3, sabe? Então, vai existir um J lá na frente, muito ou pouco não importa, tal que A elevado a J é igual a A elevado a I para algum I anterior, tá bom? Então, vamos assumir aqui que o J é maior do que o I. Então, vejam só vocês, pessoal. Isso aqui nos leva a crer que A vezes J menos I é exatamente igual a 1. É? Por quê? Né? Por que isso aqui é verdade? Vamos lá, o que é menos aqui? A gente precisa fazer um parênteses aqui, eu comentei numa aula, mas não expliquei, né? O que é menos para potência? O que significa menos I? Menos I vai significar para a gente um elemento tal que A elevado a I vezes A elevado a menos I, isso é 1. Ah, mas isso existe? Existe. Para as potências, a gente pode definir isso sem problemas num domínio de integridade. Eu vou deixar esses detalhes aqui para você pensar um pouquinho sobre isso, tá?
Mas enfim, então A elevado a menos I basicamente é a potência que você multiplica com A elevado a I para dar 1. Então, toda vez que eu faço A elevado a J menos I, isso vai ter que dar 1 por quê? Bom, porque A elevado a J vezes A elevado a menos I. Bom, A elevado a menos I é aquele número que você multiplica por A elevado a I, mas o A elevado a J, ele é igual a A elevado a I, pelo que eu estou acabando de escrever para você. Então, isso aqui tem que dar 1. Então, de fato, esse produto é válido, tá? Isso aqui, A elevado a J menos I, tá bom? Então, tem uns detalhes aqui que eu omiti, gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Mas, seguindo a partir daqui, já que a gente sabe que o A elevado a J menos I, vamos escrever aqui para você lembrar, quer dizer que o A elevado a J menos I, ele é 1, o I é menor do que o J, lembra disso? A gente acabou de ver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o A e vou multiplicar pela potência anterior aqui, A elevado a J menos I menos 1. Isso é exatamente A elevado a J menos I, notem. Né? Você já conhece as propriedades de produto, que elas continuam valendo aqui nos anéis, que se você somos expoentes dá igual, né? Então, A elevado a J menos I é 1. Isso é a mesma coisa que escrever A vezes A elevado a J menos I menos 1, tá? E J menos I menos 1 é um número positivo estritamente. Por quê? De novo, olha aqui, ó. O J, ele é maior do que I, tá? Então, se eu fizer J menos 1, como o I e o J são inteiros, essa desigualdade não fica mais estrita. Pode dar igual, né? Agora, joga todo mundo para o mesmo lado, joga esse I para o lado de lá, vai negativo. Então, J menos I menos 1 é positivo, tá? Agora, então quer dizer que este elemento aqui, ele é A elevado a um número positivo. E A elevado a um número positivo pertence a um anel, tá? Pertence a ao anel. Aliás, acho que aqui já nos convém refletir. Por que antes eu falei para vocês do A elevado a menos I, e às vezes não faz sentido isso aqui no anel. Nem sempre isso aqui vai pertencer ao anel. Mas isso aqui faz sentido estar num corpo. Um determinado corpo que a gente chama de corpo de frações. Tem uns detalhes aqui de novo, vou omitir, né? Mas voltando para cá, pessoal. Quando a gente pega este elemento aqui, como ele está no anel, então olha o que eu estou te dizendo. Que A vezes alguém do anel dá 1. Então esse aqui é o que eu estava procurando. Ele é o inverso multiplicativo do A. Então a gente pegou um elemento não nulo qualquer em A e mostrou que ele era invertível. Como A já é comutativo com unidade, porque isso acontece num domínio, então realmente o A é um corpo, tá bom? Para fechar, pessoal, só uma observação. A gente provou mais cedo nessa aula que o ZM era domínio C e somente C, o M é primo, né? Só que olha só, lembra que a gente acabou de fazer a prova de que todo domínio de integridade finito é corpo? Então, pessoal, olha só, a gente já sabia que todo corpo é domínio. E agora a gente já sabe que todo domínio finito é corpo também. Então, se isso acontece, temos um C e somente C, basicamente, para os anéis. Todo domínio é um corpo dentro dos finitos, né? E aí, como a gente provou que o ZM, ele é domínio toda vez que o M é primo, mas o ZM é finito, ele tem M elementos. E aí, nos anéis finitos, corpo e domínio dá na mesma. Então, portanto, guardem essa informação no coração de vocês. O ZM é corpo também, assim como é domínio, C e somente C, o M é primo, tá certo? Então, a gente não fica usando ZM assim quando for corpo, a gente costuma chamar de ZP, né? Põe o M igual a P para um primo, para lembrar primo, mas também há anotações, então em vez de falar ZP, há anotações mais comuns para isso na teoria de corpos, que é FP, esse F estiloso aqui, ou mesmo GF, PGF de Galois-Field, tá? Do inglês, então corpo de Galois, coisa assim, tá? Então, são apenas notações, nós não vamos explorar a teoria de corpos profundamente nesse curso, é um curso introdutório, mas inclusive é uma teoria muito rica e muito bacana da história da matemática, tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula, eu desejo a você bons estudos e até a próxima aula.